Boa noite. Oi. Hoje nós estamos aqui fazendo o nosso resumo, o nosso comentário do último capítulo do livro Transição Planetária do Divaldo Pereira Franco e do espírito Manuel Filomeno de Miranda. Esse é o capítulo número 22, o último capítulo. E o título é Preparativos para a Conclusão do Labor. Então é um momento no qual eles vão se despedir dos amigos e tudo mais. Mas interessante que antes de se despedirem, o Dr. Silvio, que foi o espírito que o acompanhou agora nos últimos capítulos, passa por uma experiência muito interessante que é muito bom nós tratarmos. Eles, enquanto estavam ali conversando, né, ouvindo uma canção, eles estavam dentro de um centro espírita à noite, né? Como já dissemos ontem, o centro espírita funciona normalmente depois que os encarnados se retiram para descansarem e voltam em espírito, em desdobramento para o centro. Muito bem. Então, eles estavam ali naquele momento que era um momento festivo, na verdade, né? Se despedindo. Mas aconteceu que vem um espírito ali do grupo muito necessitado de auxílio, pedindo para que o Dr. Silvio o socorresse, alegando que o seu protegido, ou seja, um dos médiuns que ele protegia, estava passando por uma dificuldade terrível naquele momento. E o Dr. Silvio, claro, se dispôs imediatamente ao auxílio. E o Manuel Filomeno de Miranda diz que ele foi junto também. Então eles foram, olha que coisa interessante, eles foram até onde estava aquela pessoa que eles iam proteger. E diz o Manuel Filomeno de Miranda que era um lugar lúgubre, um lugar escuro, uma rua de dar medo, ele fala, né? Um lugar que não é bom de se frequentar. E essa pessoa que eles foram auxiliar estava sendo alvo de um roubo. Um roubo, ele estava sendo ameaçado por uma pessoa que claramente era um usuário de drogas. Ele tinha um jeito de pessoa violenta, mas completamente perturbado pela viciação, apontava a arma e já tinha pego ou já tinha pegado tanto o relógio como a carteira, como os valores que o protegido estava ali, aquele médium estava ali carregando, ele já tinha pego tudo. E agora ele estava com uma dúvida se ele matava o ladrão, pensava, será que eu o mato? Acho que eu vou matá-lo. E o Manuel presta atenção e percebe que o ladrão estava totalmente sob o domínio de um espírito muito mau, que ficava feliz com aquela atitude e dizia para o seu obsedado, mate, mate. E a mão dele tremia. Nisto, o Dr. Silvio chega e fala diretamente com o espírito obsessor. Você será responsável tanto pela morte da vítima como por esse rapaz que você está perturbando. Terá mais duas grandes culpas para você purgar. Nisso o obsessor se perturba, né, com essa situação e o Dr. Silvio coloca a mão sobre a testa do ladrão e lhe aplica um poderoso feixe energético. Isso faz com que ele tenha um tipo de um ataque, né? Até ele fala aqui o nome, deixe-me ver, eu não me lembro o nome científico da situação que ocorre com ele, mas está aqui, uma hipotensão circulatória, é a página 239 do livro. As descargas de energia do Dr. Silvio
atingiam-lhe os chakras coronário e cerebral, produzindo a liberação momentânea do adversário frio e inclemente, e de imediato impôs-lhe uma nova onda de energia vigorosa no centro cardíaco, que teve o efeito de produzir-lhe um grande choque emocional, fazendo-o derrubar o revólver, fazendo-o tombar em seguida, vitimado por uma hipotensão circulatória. Então, por que nós estamos achando tão importante isso? Porque nós mesmos já passamos por um assalto assim, a mão armada. E eu me recordo perfeitamente do dia em que fiz uma prece por aquele pobre elemento, aquele coitado que estava ali me apontando aquela arma. E graças a Deus tudo se acabou bem, ele pegou lá o meu veículo, foi embora e no final do mesmo dia já tinham retomado o veículo dele. Para mim não fez muita diferença aquilo, mas para ele, imaginem, meus irmãos, como fica o coitado que é o autor de uma atitude desta. Então, por isso, nós devemos ter duas coisas em mente. Uma, que quando nós merecemos, nós somos auxiliados. Que nem esse rapaz aqui, ele estava atendendo uma pobre mulher que estava em estado terrível, estava para desencarnar, diz o livro, que ela havia se prostituído, usado drogas, mas agora a vida dela estava acabando. E ele estava ali, aquele médium, porque ele ia levar comida para ela, ele levava algum dinheiro, enfim, ele cuidava dela. Olha que coisa maravilhosa. Então, por isso, os espíritos agiram incontinente, evitaram o assalto e o rapaz foi embora incólume. Então, isso é o merecimento. Mas por que ele merecia? Porque ele estava naquele lugar ruim de se estar por uma preocupação de amor. Ele foi lá para atender alguém. Olha que maravilha. Então vamos fazer das nossas vidas uma vida de atenção para as pessoas que necessitam de nós. E com toda certeza nós teremos o auxílio dos bondosos espíritos protetores que nos livrarão desses males que a vida naturalmente nos traz na Terra. Ou vão diminuir muito os efeitos desses males. Mas creiam no que Jesus afirma. Vejam só, eu faço questão de terminar o nosso capítulo relendo essa passagem do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 e 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vejam, meus irmãos, crede em Deus. Tenhamos fé em Deus, meus irmãos. Deus está conosco, mas nós precisamos estar com Ele. Vamos acreditar em Jesus. Jesus nos prometeu uma oportunidade nova. Jesus provou para as pessoas, para todos nós, a morte não existe, não tenhamos medo de morrer. Claro, vamos valorizar a vida. A vida é importante para a nossa transformação, mas vamos perder esse medo. Não vamos acreditar que a morte é o fim. Não é, a morte não é o fim. A morte é uma transição desse momento para um outro momento, no qual nós colhemos tudo aquilo que nós plantamos na terra. Por isso, uma vida de amor, de caridade, de compreensão, uma vida regrada, nos dá um futuro muito promissor. Por isso, meus irmãos, creiamos em Deus e creiamos em Jesus. E a última parte da passagem, na casa de meu Pai há muitas moradas, significa, é claro, que o nosso mundo não é o único mundo, que o nosso mundo está numa fase da qual ele está se despedindo
para ingressar numa fase de regeneração. O mundo vai ser melhor. Por isso, cumprindo as palavras de Jesus, olha que palavras maravilhosas, os mansos herdarão a terra. Então aqui nós vamos colher o fruto de um trabalho, de uma vida íntegra. E aqueles que não conseguirem irão para outras moradas, moradas ainda primitivas. E haverá aqueles que conseguiram se desenvolver a tal ponto de que estarão indo para moradas superiores, maravilhosas, muito superiores à Terra, mesmo a Terra mudando de nível vibratório nos próximos anos, nos próximos séculos talvez. Meus irmãos, então era essa a nossa mensagem, o nosso resumo, o nosso comentário dessa maravilhosa obra que se chama Transição Planetária, psicografia do nosso mestre, que é o Divaldo Pereira Franco, que recebeu a mensagem do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Encerro pedindo a todos que leiam o livro, não se contentem com as minhas palavras, me corrijam, perguntem, nós fazemos questão de responder. Várias vezes durante o texto eu corrigi minhas falas anteriores por observação de irmãos muito queridos. Espero que venham novas observações, nós vamos estar sempre aprendendo e evoluindo. Mas comprem o livro. Eu diria para vocês, comprem o livro no seu centro espírita. Comprem de uma livraria espírita. Às vezes a gente pensa, vou economizar um pouco, achei o livro mais barato lá naquela livraria imensa. Mas, gente, o livro espírita, geralmente, como é o caso dos livros do Divaldo, são todos para manter a mansão do caminho, que alberga mais de 5.000 crianças diariamente. Então vamos trabalhar juntos um pouquinho a mais que se gasta comprando um livro espírita, pode ser um ato de caridade, porque nós ajudamos uma instituição, né? Se você tem dúvidas, confira a biografia do escritor. Mas vamos procurar auxiliar, vamos ler bastante. A leitura faz tanto bem para o nosso coração. Nós ficamos tão felizes, ficamos consolados e esperançosos. Que coisa maravilhosa! Como será que custa isso, né? Ter esperança no nosso coração. Que Jesus abençoe todos vocês, que vocês sejam felizes, repletos de paz e de harmonia. Espero que vocês tenham gostado muito desses comentários. Nós vamos fazer de outras obras. Espero que vocês continuem nos acompanhando. E peço que, se vocês gostarem, assinem o nosso canal, recomendem para os amigos, para que nós possamos estar juntos sempre. Que Jesus abençoe a todos vocês e a todos nós hoje e sempre.